que eu já utilizei aí, eu acho que é uma das mais fáceis para a gente fazer folder, para a gente fazer todo tipo de propaganda, tá? Utilizando imagens dentro do GIMP. Então, assim, mais uma vez vamos aguçar, né, as nossas ideias, vamos aguçar a nossa criatividade. Então, eu vou demonstrar a ferramenta e vou deixar com que vocês, depois, com a criatividade de vocês, façam um trabalho mais detalhado em cima dessas ferramentas, tá? Então, vamos lá. A primeira ferramenta que nós vamos usar, ela se chama transformação unificada, tá? Então, é um recurso que o GIMP nos dá para a gente rotacionar, para a gente posicionar, para a gente fazer uma série de recursos dentro de uma imagem, visando posicioná-la num lugar estratégico, tá? Visando colocar ela num lugar assim, onde estrategicamente e visualmente fica perfeito. Então, deixa eu compartilhar minha telinha com vocês. E vamos brincar um pouquinho, tá? E a outra ferramenta que nós vamos ver, ela se chama desenho a lápis, tá? Que são, na verdade, utilizar camadas, nada do que a gente já não viu, fazendo um desfoque até que a nossa imagem fique como se fosse feita à mão, como se ela fosse feita uma arte a lápis. Então, vamos abrir uma imagem aqui. Eu já deixei algumas imagenzinhas separadas para a gente utilizar. Bom, então, qual é o intuito da gente usar a transformação unificada, tá? Vamos supor que nessa propaganda aí, desse MacBook Pro, a gente não queira que saia o anúncio da Google ou alguma coisa. Então, nós vamos trocar esse fundo da Google por algum outro fundo, por alguma outra imagem, tá? Então, no caso aqui, eu já peguei uma imagem que nós trabalhamos, que foi a primeira imagem que nós vimos na nossa primeira aula lá, que foi aquela imagem que a gente trocou a cor do carro, sem perder o desfoque, tá? Então, eu não vou fazer todo aquele reprocesso lá, tudo de novo. Eu peguei uma imagem que eu já deixei pronta, que o carro era vermelho, eu deixei ele no azul. Bom, então, o que a gente faz aqui? Vamos abrir também a imagem do carro. Então, nós estamos trabalhando com duas camadas aí, né? Se a gente lembra, esse carro que a cor original dele era vermelho e nós trocamos para azul. Então, agora eu vou jogar essa camada sobrepondo a outra imagem, né? Vou tirar um pouquinho do zoom aqui. Vou dar um Ctrl A para selecionar, Ctrl C, e vou jogar ela aqui dentro. Bom, então vejo que vou usar a ferramenta de seleção. Então veja que a nossa imagem do nosso carro está absurdamente maior do que a nossa imagem que nós temos. Toda vez que a gente sobrepõe camadas, ela joga aqui como uma camada flutuante, tá? Então a gente precisa vir aqui e transformar ela numa camada, digamos assim, real. Tranquilo. Então, já vamos usar logo de cara a nossa ferramenta unificada, tá? Porque ela também permite que a gente redimensione o tamanho da nossa imagem. Então,
a gente pode usar o atalho Shift T, tá? Ou pode vir aqui em ferramentas, ferramentas de transformações, transformação unificada, tá? Então, Shift T, o atalho, ou vamos direto em ferramenta de transformação, transformação unificada. E vejam que ela abriu uma série de opções aqui, e toda vez que eu vou passando perto da minha imagem, ela vai deixando essas opções em amarelinho, tá? Então, primeiro, eu vou diminuir o tamanho da imagem. Então, eu vou pegar aqui, vou arrastar e vou diminuir o tamanho da nossa imagem até ficar mais ou menos na onde a gente quer. Então, nesses pontos aqui, tá? Eu posso começar a fazer um ajuste de foco de imagem ou também ajustar a nossa imagem nas laterais ou na transversal. Eu começo a poder rotacionar a nossa imagem. Então, vamos começar a brincar aqui um pouquinho, de forma muito simples, muito fácil de fazer. Tá? A gente consegue rapidamente, lógico que a gente teria que dar um zoom para ver as laterais, para ver como que tá as bordas aqui, tudo certinho. Bom, e reparem que ela abre para a gente esse painel aqui de informativo, que é na onde ele dá todas as dimensões dessa imagem. Então, por mais que a gente possa reajustar pelo painel, tudo, sempre tem um detalhezinho aqui que pode fazer que a gente perca nosso trabalho. Reparem que a imagem já está toda posicionada dentro da área de trabalho do meu notebook, mas, porém, o tamanho dela original ainda está aqui em amarelo, tá? Então, é muito importante que depois que a gente faz esse primeiro ajuste, depois que a gente corrige, deixa tudo alinhadinho, bonitinho, a gente pedir para ela transformar essa imagem, tá? Então, vamos posicionar aqui, e ela tem o botãozinho aqui para transformar. Então, repare que toda aquela área amarela que estava selecionada em volta, que era o tamanho original da imagem do nosso carro, ela já se perdeu e centralizou na nossa segunda imagem, digamos assim, que é o notebook. Bom, feito isso, eu posso vir aqui na camada do carro e vou unificar com a minha camada do notebook, para que fique uma única camada, tá? Para que no decorrer disso a gente consiga mudar todas as imagens de uma vez. Botão direito, opçãozinha combinar abaixo, tá? Então, veja que agora a imagem ficou na seleção toda em amarelo, o nosso fundo, que era da Google, já não é mais, tá? Então, ele já faz todo o redimensionamento, ela já faz todos os ajustes na imagem, e mesmo assim eu posso usar um outro recursinho para que eu explore essa imagem de forma mais nítida, tá? Que é o atalho Ctrl Shift J. Então, o que ele faz? Ele vai lá e fixa essa imagem como um todo. Como a imagem do carro já tinha brilho, já
já tinha mais detalhes, quase que fica que imperceptível esse atalhozinho Ctrl Shift J. Por isso que eu trouxe no decorrer aí a imagem que nós vamos ver feito a lápis, que aí fica bem mais visivelmente assim, dá para a gente ver melhor o que esse atalho, né, Ctrl Shift J aí faz. Bom, então assim, vejo que bem rápido nós conseguimos trocar o fundo de uma imagem. Então eu achei uma ferramenta bem positiva, assim, no intuito de rapidez e já ter a imagem pronta, a gente sair fazendo isso por várias formas, usando também a ferramenta do clone. Eu criei uns negócios bem legais hoje para a ETEC aqui de Serrana. Então, por isso que eu falei para vocês assim, as ferramentas, elas são bem legais, mas realmente o que manda na imagem final é realmente a nossa criatividade. É a gente saber pegar os recursos que o programa nos dá, que o GIMP nos dá, né? E com a imaginação poder colocar tudo isso numa única imagem. Seja para criar um folder, um banner, ou simplesmente, que nem nós fizemos na aula passada, uma logo nossa, mas é o juntar tudo isso aí, né? É a gente ir pegando de cada aula uma ferramenta e no final para sair um trabalho bem feito, para que a gente apresente um resultado com excelência de qualidade. Bom, não vamos mexer mais em nada. Para mim, o MacBook Pro está apresentável. Então, agora eu não posso esquecer daquele detalhe de, para salvar a imagem, eu tenho sempre que exportar, para que eu possa utilizá-lo num segundo momento, tá? Então, o Export As, a gente coloca o nome para que ele salve essa imagem de uma maneira em que a gente possa utilizar como JPG, GIF, alguma extensão que não seja própria do GIMP, tá? Então ele está com o nome original. Então vamos colocar aqui Note alterado. Ele vai fazer toda a exportação. E com isso, agora nós conseguimos ter uma imagem original e uma imagem alterada. Se a gente for parar para ver a questão da qualidade, ficou até que bem aceitável aí, né? Dava para fazer um merchan aí com essa propaganda do carro em cima. Bom, gente, a primeira ferramenta é essa, né? Então, transformação unificada. Então, só voltando aqui no GIMP. Então, ele vai estar em ferramenta, ferramenta de transformação unificada, tá? Ou simplesmente a tecla de atalho Shift T. Beleza? Beleza. Simplesinho, né? Bem tranquilo. Bem facinho para sair criando um monte de arte. Bom. Umas propaganda.
Bom, agora eu vou abrir aqui uma outra imagem, tá? Para que a gente transforme essa imagem como se fosse aqueles desenhos esboçado a lápis, né? Que seria bem legal da gente poder personalizar. Embora utilizando aquela ferramenta, a gente poderia pegar nossa logo, colocar na tela do Note, em vários lugares, como a gente fez da paisagem também, da praia. Então, assim, é bem legal. Então, vamos lá. O primeiro de tudo aqui, nós vamos precisar duplicar a camada, porque nós vamos trabalhar com várias camadas aqui para dar esse efeito de lápis. Então, botão direito do mouse, duplicar a camada, vou renomear, tipo, vamos colocar camada 1. Ok? Bom, então temos a imagem original e temos a camada 1. Nós vamos precisar de 3 camadas para fazer essa obra de arte, digamos assim. Então, vou mais uma vez. Camada 2. Tá? Então, nós ficamos com a nossa imagem original, a camada 1 e a camada 2. Tá? E a partir daí, nós vamos começar a aplicar os nossos efeitos. Tá? Então, qual é o final dessa imagem? Nós vamos fazer um efeito na camada 2, um efeito na camada 1, para que depois, todos esses 2 efeitos de desfoque e de desenho, a gente junte na camada original e o final ele vai dar um efeito bem legalzinho, que é o esboço a lápis. Bom, então, primeiro de tudo, eu vou clicar na camada 2, com o botão direito do mouse. Travou? Ednei, professor. O Ednei deve ter tido algum probleminha aí. Peraí que ele já deve estar voltando. Vamos aguentar. Tá. Não, eu achei que era minha internet aqui. Também. Valeu, professor. Peraí que eu vou parar a gravação e nós voltamos em seguida, tá? Peraí, só um pouquinho.